Olá, essa é a gravação do programa Nas Mãos do Oleiro. E hoje o tema é: Ele faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. E eu tenho um grande testemunho no decorrer desses meus 17 anos de caminhada cristã no Senhor. E não somente nos meus 17 anos, mas eu posso dizer que, na verdade, o Senhor já tinha estabelecido o que queria na minha vida desde quando eu era menina. O que eu quero trazer para você? Que não é diferente com você. Deus não perde o controle. Nós é que temos dificuldades de entender o que o Senhor quer com as nossas vidas. Nós é que temos dificuldade de entender e obedecer os planos de Deus para nossas vidas. Mas Ele sempre tem o melhor para você, para mim, para nós. E quando nós já passamos por tudo, e aí olha para trás, que é o que eu faço hoje, e você pode ver e entender o agir de Deus. Eu vou trazer para vocês o versículo que o Senhor colocou para mim hoje, Efésios, capítulo 3, o versículo é o 20, e está assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo, olha, preste atenção nessa parte, segundo o poder que em nós opera. Eu acho tão interessante porque na minha vida, quando eu era menina, e eu já sofria e não entendia o porquê que eu sofria, e eu já tinha sonho. Eu tinha o sonho já de menina, de ser usada para escrever livros, para ajudar pessoas, que a minha vida servisse para a vida de outras pessoas. Olha que interessante. Mas eu mal imaginava ainda os caminhos que eu iria percorrer. E quando eu cheguei, é logicamente que precisou primeiramente de eu chegar ao fundo do poço. Enquanto eu não lambesse a lama, enquanto eu não estivesse realmente no último praticamente suspiro, né, de esperança, nada aconteceu. Mas daí, quando eu já não aguentava mais, porque até então eu tentava resolver as coisas do meu jeito, da forma que eu aprendia no mundo, da forma com que eu entendia que era certo. Então eu pensava, a mulher tem que trabalhar, porque se ela trabalhar, ela é reconhecida pelo marido, a pessoa tem que ser honesta. Então eu tinha as ideias que normalmente as pessoas têm. Pois é. Mas eu não conseguia entender por que para com os meus pais, por exemplo, eu tentava dar orgulho para eles, sempre fui uma menina estudiosa, sempre gostei de estudar, sempre procurei o que era certo e evitei o que era errado, mas parece que isso não bastava. Como esposa, eu tentava ser a melhor esposa, eu tentava trabalhar, eu tentava me dedicar, eu dava mais do que os meus limites, e isso não adiantava. Eu não era reconhecida, eu não era honrada, eu não era amada, eu não era respeitada, e eu não entendia o porquê. E nisso eu fui adoecendo sem entendimento. Até que, quando, com 40 anos, eu conheci a Bíblia. O começo se deu com a Bíblia.
eu não querendo acreditar em palavras de homens, eu não querendo acreditar no que estavam me falando, mas queria que esses meus próprios olhos vissem e confirmassem se era aquilo mesmo que estavam falando. E para isso, eu li a Bíblia várias vezes, inteira, de Gênesis a Apocalipse. E eu pude perceber que sim, muitas coisas que falavam estavam exatamente corretas. Algumas outras estavam distorcidas. Por isso que a palavra diz que aquele que conhece a palavra, né, ele não é discernido por ninguém, muito pelo contrário, ele discerne todas as coisas. O que quer dizer? Ele não é enganado por ninguém, mas ele enxerga todos os enganos. Como eu li a Bíblia, eu enxergava os enganos. Às vezes, até mesmo as pessoas ao qual eu mesma evangelizei, nas ocasiões, eles desacreditavam de mim, porque os líderes, né, logicamente que, veja, quando você tem um líder, uma autoridade, você automaticamente, você acredita na autoridade. Assim é também, por exemplo, eu aqui falando com vocês, também quando eu estou numa sessão psicanalítica, onde Jacques Lacan fala que o paciente nos enxerga como sujeito suposto saber. Assim como o médico, quando você está nas mãos do médico, você não tem mais nada o que fazer. Você tem que se deixar levar e confiar apenas, porque vai fazer o quê? É lógico, Deus em primeiro lugar, mas nós estamos e ficamos nas mãos dos homens. E eu não fazia ideia de forma alguma. E aí eu pensei que os meus caminhos seriam outros. Eu sempre tive no meu coração a vontade de que minha vida fosse usada para as vidas de mulheres. E mal eu sabia que o meu próprio casamento ia ser extremamente corrigido. Se você acha que um casamento não tem mais conserto, é porque você não conheceu os princípios bíblicos. Porque Deus é galardoador, ou seja, Ele não fica devendo nada para ninguém que o obedece. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. A palavra também fala que o Senhor jamais frustra a nossa esperança, ou seja, a nossa fé. E foi isso que eu fiz. Embora interessante, né? Duvidando. Eu falei, bom, se está escrito aqui que a mulher tem que agir assim, então eu vou agir assim. Porque não pense você que eu era essa pessoa com essa fisionomia agradável. Hoje em dia eu gosto de me ver. Não pense vocês que eu era essa pessoa com essa voz agradável, porque eu era muito estúpida, muito bruta, muito carrancuda, muito autoritária. Mas o Senhor me virou do avesso. E mal sabia que era o meu lado avesso e que eu ia ter toda a paz, alegria, felicidade, tranquilidade, ia ser honrada pelo meu marido, ia ser amada pelos meus filhos, ia ser respeitada e que acima de tudo, aquela que era toda louca, toda desequilibrada, toda sem estrutura nenhuma, iria fazer aquilo que ela mais ama fazer hoje, que é a psicanálise clínica. E ele me colocou na psicanálise para poder entender muito mais. Aí muitas pessoas falam assim, mas Freud era ateu. Que ateu? Ateu é quem não crê em Deus. Freud cria em Deus. Ele é judeu, ele era judeu. Como judeu, o pai dele era judaísta. Ele foi criado debaixo do judaísmo e debaixo da Torá, que é o Antigo Testamento. Então,
ele cria em Deus. Ele cria nos princípios de Deus, os princípios que Deus ensinava para os homens no Antigo Testamento. O que ele não cria era em Cristo. Por quê? A própria Bíblia mostra que os judeus tiveram dificuldades para isso e têm dificuldades para isso. Mas convém a nós criticarmos a eles? Não vou entrar nesse assunto, porque não é esse o assunto hoje. Mas Deus sempre usou os judeus e continua usando Jerusalém como exemplo para o cumprimento até o fim das Escrituras. Desde o princípio desse povo, através do povo de Israel, até que as tribos se dividiram, norte e sul, aonde ficaram 10 e 2, sim. O Senhor sempre usou este povo para escrever a Bíblia e para poder até hoje nos mostrar os sinais do fim dos tempos. Então, quando eu percebi que Freud não era ateu, ele era um judeu. E assim como também estudando, eu pude ver o incrível que a grande maioria dos filósofos, dos sábios da época, eram judeus. Como Deus deu uma inteligência tão grande para este povo. Aí eu entendi o que o Senhor queria comigo. Era este o trabalho que o Senhor queria. Hoje, no meu trabalho, eu vejo casamentos sendo reconstituídos, pessoas sendo reconstruídas, filhas de mãe narcisistas aprendendo a lidar com suas mães, mulheres aprendendo a se impor com feminilidade sem perder a estrutura feminina, sabendo a lidar com os seus maridos, porque o mundo caminha ao contrário. O mundo ensina o contrário. Eu lembro muito bem, lembrei agora de uma frase que eu gostava muito de usar, que eu falava assim: quando eu li as Escrituras, eu entendi que o que me ensinavam não estava na Bíblia, e o que estava na Bíblia não me ensinaram. Ou seja, distorceram. Então, para finalizar, creia. Não sei em que tempo, em que época, em ocasião você está assistindo. Entenda, essa palavra também é para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, até como diz as Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, até mesmo as coisas que, olhando para trás, nos parece mal aos nossos olhos, na verdade, foi para a nossa experiência, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então, se eu sou a mulher que eu sou hoje, se eu tenho a vida que eu tenho hoje, se eu tenho o casamento que eu tenho hoje, se eu tenho a segurança que eu tenho hoje, se eu tenho o ministério que eu tenho hoje, foi porque Ele já tinha decidido, já operado em mim, muito antes de eu o conhecer. Eu espero que essa palavra vá em conta ao seu coração e você sinta plenamente que Deus opera. Ele opera milagres, mas não do jeito que você quer, não do jeito que você pensa. O pensamento seu e o seu pedido é muito pequeno, porque o Senhor pensa grande, porque
porque eu jamais, qual que é a grandeza que eu vejo no Senhor, eu jamais imaginava que o Senhor ia me restabelecer mentalmente, psicologicamente, me conceder inteligência emocional o suficiente para poder fazer o que eu faço hoje. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e deixar Deus mostrar o que Ele tem para a sua vida. Deixa Deus exercer o poder dEle, operar o poder dEle na sua vida, que Ele sabe o que é melhor para você. Pai grande, poderoso Tu és, obrigada pelas nossas vidas, obrigada por essa palavra, Pai. Pai, que pelo poder do Seu Espírito Santo, Pai, enviado por Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos cada vez mais entender o Seu operar, a Sua força e o Seu poder, que opera no nosso interior, que trabalha de dentro para fora, nos fazendo primeiramente aqui dentro, ser pessoas diferentes, mudadas, transformadas, alteradas, que aonde há raiva, que há mansidão, que aonde há incerteza, que há certeza, que onde há insegurança, que há segurança, que aonde havia, meu Senhor, angústia, se torna em paz. Obrigada, meu Senhor, porque somente o Senhor pode pôr isto em cada um de nós. Obrigada por tudo, eu te agradeço. Coloco cada pessoa no seu altar para a honra e glória do seu nome, meu Senhor. Muito obrigada por tudo. Deixo aqui também a oração especial para cada integrante do projeto social Ser Plena. Que em nome de Jesus Cristo, esse projeto seja, meu Senhor, bênçãos suas para as nossas vidas, porque eu não digo somente na vida delas. Eu também sou abençoada por esse projeto. Muito obrigada, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso aí o programa de hoje. Fique com Deus, Deus abençoe grandemente. E o Senhor permitindo, no próximo domingo, a partir das 15 para as 9, estamos aqui com as nossas gravações. Fica comigo, entra daqui a pouco, que vou gravar o programa Papo Reto com RG. Por enquanto, fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.